Eu recebi uma mensagem, muita gente recebeu também, muito feliz, muito interessante. Ela diz o seguinte: há dias em que nos sentimos fortes como Josué e Caleb, prontos para a guerra. Mas há dias que preferimos nos esconder na caverna como Elias. Há dias em que queremos cantar e dançar como Davi e Miriam. Há dias em que queremos chorar como Ana, mãe de Samuel. Há dias em que temos fé como Abraão, para vencer tudo, saltar muralhas e derrotar exércitos. Há dias em que levamos os olhos para os montes e nos perguntamos: Senhor, de onde virá o socorro? Isso não quer dizer que nós sejamos fortes ou sejamos fracos. Isso apenas quer dizer que nós somos humanos, ilimitados, carentes da misericórdia de Deus para nos guiar. E então a consideração: eu não sei em que dia você está hoje, se sentindo forte ou se sentindo fraco. Mas lembre-se, independente do dia, Deus está contigo. O cristão tem que saber que há dias de trevas, e Jesus disse: é bom caminhar de dia, porque a gente vê a luz do dia. À noite ninguém pode caminhar. É bom a gente saber disto. E há um alerta a fazer aqui. Há igrejas que não pregam o evangelho, pregam o pensamento positivo, uma influência mental, e praticam uma lavagem cerebral. A lavagem cerebral, infelizmente, é praticada em muitas igrejas evangélicas. Para começar, tem que ser uma terapia de massa. Você não tem o direito de individualizar nada e nem trazer seu problema. Numa terapia de massa, por exemplo, um culto com muita gente, cutuca seu irmão, fala: ó, você é filho de Deus, ó, você é cabeça e não cauda, Deus escolheu você, meu irmão, aleluia, não é verdade? Palmas, lá e tal coisa, pula, glorifica, vamos cantar uma música, a música é apropriada, vamos, proclame a vitória do Senhor, você é vencedor, os demônios vão cair diante de você, vamos proclamar. Ninguém tem o direito de falar nenhum problema. Numa reunião dessa não se pode falar de problema. Uma vez eu ouvi dizer que um líder disse o seguinte: olha, na minha igreja não se fala de crise, nós temos de falar de coisas positivas, não se fala de crise na minha igreja. Ou seja, a verdade não pode ser falada, tem que ser pensamento positivo. Mas isto é quase generalizado no meio evangélico de hoje. O pensamento positivo não é o evangelho, não é a verdade, mas é a lavagem cerebral do pensamento positivo, o otimismo. Meu irmão, você se estiver falando, eles dizem isso, se você estiver falando com a sua boca que está tudo ruim, então vai ficar ruim mesmo. Mas se você disser pela fé que tudo vai bem, então aí tudo vai bem. Isso não é Bíblia, isso não é evangelho, isso é influência psicológica. Pensamento positivo, otimismo. E há igrejas que estão totalmente baseadas nessa mensagem, nessa maneira de agir. Você conhece alguma? Todo mundo conhece, porque a maioria das igrejas estão pregando não o evangelho, mas estão pregando a aplicação da psicologia, que é a terapia do pensamento positivo. Eu vou repetir, nessas igrejas a terapia é de massa, lavagem cerebral. Não se pode trazer problemas. A gente tem que falar de coisas boas, de coisas positivas, de coisas melhores, para animar os outros. Mesmo que não seja verdade para você, mas você tem que falar da boca para fora que está bem, para animar e contagiar os que estão ao seu redor com a sua fé. Fé para eles é isto, pensamento positivo.
Eu quero lembrar para você aqui no capítulo 26 de Mateus o que aconteceu no julgamento e na morte de Jesus. Os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam se reunido os escribas e os anciãos dos judeus. E Pedro seguia Jesus de longe. E no sinédrio, todos procuravam um testemunho falso contra Jesus. Eu já vi épocas de partidos políticos estarem por cima da carne seca, como se diz. Eles estavam dominando, mandando e ganhavam as eleições, elegiam quem eles queriam, dominavam os principais cargos. De uma hora para outra, aquilo se esgotou. Aquele esquema deles caiu, o partido perdeu e nunca mais se levantou. E outro partido ocupou o espaço. Toda aquela euforia, aquele sentimento de poder, de domínio, de grandeza, caiu por terra. Há momentos em que o partido está por cima, outro dia o partido está totalmente por baixo. Jesus estava continuamente com uma multidão ao redor dele. Ele era o tal, era aclamado, todos adoravam a Jesus e falavam dele. Ele era o tal, onde ele ia, uma multidão ia atrás dele. De repente ele disse: meus discípulos, eu estou indo para Jerusalém. Lá eu vou ser entregue, vou ser preso, crucificado. Eles não entendiam isso, não. Eles não acreditavam. Aquela popularidade toda que Jesus tinha, aquela honra que ele recebia, aquilo não ia passar de uma hora para outra, poderia ser com muito tempo depois. Mas acontece que a cruz estava logo ali à frente. Tudo aquilo que Jesus passaria estava logo para acontecer e aconteceu. Jesus foi preso e os outros ficaram estatelados. Mas como? Ele que tem tanto poder, ele se deixou ser aprisionado, ele não fez nada, ele não reagiu, ele não decretou a morte daqueles que o prendiam, ele se deixou ser preso. Como é que pode? Começaram a ficar desiludidos e desapontados e sem saber o que fazer. Os discípulos se esconderam. Pedro, que era o mais corajoso, que diz que ia morrer por Jesus, que estava com a espada na mão, que tentou matar o servo do sumo sacerdote, o Pedro se escondeu, seguia Jesus de longe, no meio da multidão dos outros. O Pedro tentou se esconder, não conseguiu. O cristão verdadeiro não se esconde, não consegue se misturar no mundo. Você pode ir para o baile funk, lá para a assembleia do partido político, você pode ir para onde for, eles não vão assimilar você, porque você não é de lá. Pode ir para uma reunião católica, espírita, onde você for, o ambiente conhece os que são dele. Você que é um cristão, servo de Deus em Jesus, não adianta ir para o mundo vai identificar você. Se você for para um bar beber, todo mundo vai ficar olhando para você e vai acusar você. Quê? Você, crente aqui, que história é essa, rapaz? O ambiente conhece os que são dele. O cristão nunca vai conseguir se esconder no meio dos outros. E Pedro não conseguiu, teve que negar Jesus 3 vezes. Ele já estava com medo, desorientado, se escondendo ou tentando se esconder no meio dos outros. Negou Jesus 3 vezes, saiu arrasado dali. Fatores adversos que acontecem. Aquilo era necessário, não era o fim e não acabou com a vida do Pedro. Mas ele passou por aquilo. Meu irmão, você vai passar por momentos difíceis e fatores adversos também na sua vida.
Tudo isso vai acontecer aqui no mundo. Você não vai dominar o mundo, você pode acabar preso numa cadeia. Eu ando certinho, direitinho. Meu irmão, não é só gente certa que vai para a cadeia, não. Há muitas injustiças que se cometem neste mundo. Eu posso ir para a cadeia. A qualquer momento aí, alguém inventar alguma coisa contra mim, um juiz mete a caneta e me manda para a cadeia. E depois até eu explicar que gato não é lebre e o meu direito não é necessariamente direito deste mundo. E Deus pode permitir isso acontecer comigo como com qualquer outra pessoa que pertença a Ele. Aqui no mundo nós não temos lugar. O nosso lugar não é aqui. O nosso ninho não é no mundo. Não adianta querer fazer ninho aqui. Carreira, um apartamento bonito, vai fazer uma boa poupança, você vai fazer um bom ambiente aqui no mundo. O mundo não é ninho para cristão nenhum. Não adianta, o mundo não vai assimilar você, não adianta você se misturar com o mundo, porque o mundo não vai aceitar você. Saiba disso, meu irmão. Quando nós somos chamados para fazer parte da família de Deus, nós somos do Senhor e o mundo não vai nos aceitar. E há momentos em que tudo vai ser contra nós. Não adianta você pensar que é direitinho, que não mata, não rouba, não faz isso, não faz aquilo. Não adianta você pensar nisso não, que o mundo vai respeitar você por causa disso. Não vai não, você não é do mundo, o mundo vai acabar odiando você. E os fatores adversos, Deus vai permitir para quebrar o seu eu. Há momentos em que vão fechar igrejas, vão destruir, já aconteceu em Brasília, destruindo templos. Há momentos em que cristãos vão ser presos, perseguidos, proibidos de usar a mídia. Tudo isso vai acontecer e pode acontecer e Deus pode permitir. Há momentos adversos. O mundo não é cristão, o mundo não é do Senhor, está posto no maligno. Não adianta querer dizer, não, minha cidade é do Senhor Jesus. Não é por aí que ela vai ser do Senhor Jesus. É com muita oração, é com muita evangelização e ela nunca vai ser toda do Senhor. O mundo todo nunca vai se converter. Nós somos uma minoria no mundo. Nós que amamos o Senhor, somos uma minoria no mundo. O cristão não vai conseguir, mesmo que queira, se misturar com o mundo. Entenda isso e comece a viver o seu caminho na presença de Deus e junto com irmãos e cresça neste caminho. Mas saiba, o mundo não tem lugar para você. Se você é de Deus, o mundo não tem lugar para você. Saiba que fatores adversos existem, virão, se abaterão sobre nós, momentos difíceis virão para cada cristão. É a promessa de Deus e não tem outro jeito. Entenda isto, meu irmão, minha irmã.